Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você está fugindo de Deus? A Bíblia nos relata acerca de um homem chamado Jonas. São 4 capítulos que a Bíblia reservou, que a palavra de Deus nos reserva para falar da história e da experiência que esse homem teve com Deus. E Deus designou ele para ir para a cidade de Nínive, atual Iraque. Porém, por conta própria, Jonas, por mera desobediência, decidiu ir para Tarsis, atual Espanha. Então, de Nínive, que era o destino e a missão a qual Deus tinha para ele decidiu ir para Tarsis, a Espanha. Se você ler a história de Jonas, você vai entender muita coisa e vai se identificar muito com Jonas, pois muitas vezes Deus nos manda para determinados lugares, muitas vezes Deus nos entrega determinadas missões e a gente foge delas. Sabe o que é apostasia? Apostasia a gente sabe que é um esfriamento na nossa fé, mas principalmente um abandono da fé, um abandono da missão a qual Deus te deu. Toda pessoa que apostatou na fé é uma pessoa que abandonou, ela abortou a missão que Deus deu, que Deus confiou para ela. Eu pergunto para você, qual é a missão que Deus te deu? Qual é a missão que você está querendo fugir ou abortar? Saiba que nessa missão envolve vidas, envolve pessoas, e Deus quer usar a tua vida para salvar vidas. Servir a Deus é servir pessoas, e nós também, Deus conta conosco para ajudar as pessoas a saírem do fundo do poço, para ajudar as pessoas a mudarem de vida. Quero dizer para você também que o navio para Tarsis está sempre partindo. A Bíblia nos diz que Jonas, no capítulo 1, versículo 3, Jonas se levantou a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse navio para Tarsis está sempre partindo. Tem uma frase do Billy Graham que dizia: toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Vou repetir. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Com certeza, Satanás já está preparando o seu barco para fugir de Deus. Com certeza, Satanás já está facilitando a sua queda, porque esse é o papel dele, é facilitar a nossa queda. Enquanto que Deus, o Espírito de Deus, quer facilitar a nossa obediência, a nossa fidelidade e a nossa fé, Satanás quer destruir o caminho ao qual Deus traçou para mim e para você. Outra coisa que eu quero apontar aqui, que a Bíblia diz que ele desceu para Jope, no versículo 3. No versículo 5 fala que ele desceu ao porão e depois ele vai para o ventre de um grande peixe, a qual Deus ordenou que o tragasse. Ou seja, o caminho da desobediência é um caminho de decadência. Você só vai descendo e descendo e descendo. Enquanto que o caminho da obediência te leva à progressão e à ascensão, o da desobediência, da rebeldia, só nos leva a descer. É um caminho de decadência, é um caminho de regressão. E Deus não quer isso para nós. A palavra de Deus diz em Jeremias 7, o meu povo andou para trás e não para frente. É para frente que se anda e Deus quer que você ande para frente. Deus não quer você regredindo, Deus não quer você descendo, 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 não, a menos que seja na casa do oleiro. Eu só tenho que descer se for para estar aos pés do Senhor, que é o lugar mais alto a qual eu posso estar. Caso contrário, Deus quer você progredindo, avançando em direção à vontade dEle. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Cuidado com as vozes que Satanás está levantando para te apacentar. São falsos pastores, são cães devoradores que querem devorar a sua fé e a sua vida. Jesus falou em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu pergunto, quem tem sido boca de Deus para a sua vida? A quem você tem emprestado os teus ouvidos? Às vezes a pessoa está indo para o caminho errado e ela vai achar um post nas redes sociais confirmando que ela está no caminho certo, quando na verdade ela está no caminho errado. Que Tarsis é o melhor caminho, talvez você vai encontrar um post falando isso. Vai para Tarsis, tem o melhor caminho para você lá. Que Tarsis é o que Deus preparou para você. Então, você não pode ser apacentado por redes sociais. Você precisa de um pastor, você precisa de Deus,
Você precisa de uma palavra de Deus para a sua vida. Pois muitas vezes Satanás já preparou um barco para te afundar. Já preparou um barco para te levar para longe de Deus. Cuidado com aquilo que você chama de confirmação. Pois muitas vezes Satanás pode estar sondando o teu comportamento e ele conhece a tua fraqueza e ele pode estar usando pessoas para te levar para o fundo do poço. Lembrando que Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim leva para a morte. Se Deus falou que é para você ir para Nínive, que lá ele tem uma missão com você, não adianta você correr para Tarsis. Sai de Tarsis hoje e venha para Nínive. Volte para o propósito, volte para a missão que Deus tem para você. O que você está fazendo em Tarsis? Se Deus tem algo com você em Nínive. O que você está fazendo no caminho da desobediência, se Deus já te chamou para um lugar seguro? E não existe lugar mais seguro do que a vontade de Deus. Não existe pessoa mais segura do que a pessoa que está obedecendo a Deus. Deus ainda fala com a Bíblia aberta. Deus ainda pode falar com você no seu quarto, no secreto. Mas você também precisa de uma igreja. Hebreus 10:25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes admoestai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, enquanto aquele dia se aproxima, que é o dia de Cristo. Não se perca, não se distraia. Não vá para Tarsis. Vem para Nínive. Deus tem uma missão com você em Nínive. Deus ele não alimenta o nosso orgulho. Deus não sustenta a nossa vaidade. Deus não sustenta a nossa desobediência. Quem alimenta o orgulho, a vaidade, a desobediência é o diabo, não é Deus. Então, eu deixo para você esse texto de Jonas capítulo 1, versículo 2. Levanta-te. Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E a Bíblia diz que Jonas se levantou, mas não para ir na direção de Deus, na direção do propósito. Ele se levantou para ir no lado contrário, no lado oposto. Cuidado, para você não estar indo na direção contrária da qual Deus preparou e ordenou para mim e para você. Amém? Sai de Tarsis, vai para Nínive. Sai do pecado e vai para o propósito que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.